A história inspiradora de hoje é sobre o milagre de Eliseu e o rei Moabita, quando Deus mostrou que a vitória não vem da força dos exércitos, mas da confiança silenciosa na sua palavra, conforme relatado em 2 Reis 3. Era um tempo de tensão e esperança incerta. Israel, Judá e Edom haviam unido forças para enfrentar Moabe, que se rebelara contra o rei Jorão. A campanha militar começou com determinação, mas rapidamente se transformou num desespero ardente sob o sol do deserto. Durante 7 dias de marcha torturante sem encontrar água, os homens e os animais cambaleavam. A areia queimava os pés e o vento trazia apenas o som seco de respirações cansadas. O medo não estava apenas no calor, estava em cada rosto desanimado. O Senhor nos entregou nas mãos de Moabia, murmuravam os soldados, entre um passo e outro. O rei de Israel olhava para o horizonte e via apenas deserto. Seu coração vacilava entre orgulho e desespero. Por que Deus nos trouxe até aqui? Ele perguntava, mirando as lanças que já pareciam tão pesadas quanto o próprio ar. Foi o rei Josafá, de Judá, quem rompeu o murmúrio da dúvida. Não há aqui profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele, disse com voz firme. O mensageiro respondeu, está aqui Eliseu, filho de Safate, que servia a Elias. Aquele nome fez o ar vibrar com esperança. Josafá assentiu. A palavra do Senhor está com ele. Partiram então até Eliseu, que se encontrava em seu acampamento, próximo ao vale seco. O profeta fitou-os com olhos duros, especialmente o rei de Israel, cujo coração ele sabia ser dividido. Que tenho eu contigo? Retrucou Eliseu. Vai aos profetas de teu pai e de tua mãe. O tom dele feria, mas também purificava. Ainda assim o rei se curvou e insistiu. Não, foi o Senhor que chamou estes 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Eliseu suspirou fundo, sentindo o chamado do Espírito pesar sobre ele. Se não respeitasse Josafá, rei de Judá, nem olharia para ti, disse com um olhar que misturava juízo e compaixão. Tragam-me agora um músico. Enquanto o tocador dedilhava as cordas de uma harpa, uma paz profunda desceu sobre o profeta. Seus olhos se fecharam e sua voz, agora leve como o vento do crepúsculo, anunciou. Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, pois não vereis vento nem chuva. Contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós vosso gado e vossos animais. Os reis se entreolharam em silêncio, entre a incredulidade e a fé. E Eliseu continuou, com força crescente. Isto é ainda pouco para o Senhor. Ele também entregará Moabe em vossas mãos. O murmúrio espalhou-se pelo acampamento. Cavas, em terra seca, não choverá, diziam alguns soldados rindo nervosamente. Outros começaram a empunhar as pás, movidos por uma fé tímida, quase teimosa. Era um esforço silencioso, noite adentro, com o chão ressecado, resistindo a cada golpe. Um jovem israelita, suando e tossindo, olhou para o companheiro. Você acredita mesmo nisso? Perguntou. O outro ergueu os olhos para o céu sem nuvens. Acredito que, se o profeta falou, Deus fará. Era pouca fé, mas fé suficiente para continuar cavando. No coração da madrugada, o acampamento mergulhou no silêncio. O vento cessara e nem mesmo uma nuvem se via no firmamento. Mas, quando o sol começou a nascer sobre as montanhas de Edom, algo incrível aconteceu. Entre as valas, brilhou um reflexo avermelhado. Primeiro uma pequena poça, depois um rio correndo entre os sulcos. A água jorrava de uma direção invisível, como se tivesse brotado da própria promessa de Deus. Gritos de alegria ecoaram. Homens e animais correram, ajoelhando-se junto às covas. Era água doce, pura, abundante. O profeta não havia mentido. A sede foi saciada, mas o Senhor ainda tinha planos maiores. Quando o sol se ergueu mais alto, seus raios refletiram sobre as águas, fazendo-as parecer sangue aos olhos dos moabitas que observavam de longe. É sangue! Exclamaram. Os reis se destruíram entre si. Vamos tomar os despojos. Desceram em fúria, confiantes em sua vitória, apenas para cair em emboscada. Israel, Judá e Edom os derrotaram completamente, e Moabe foi subjugado. O milagre da água se transformara em milagre de livramento. A fé dos reis, mesmo trêmula, fora suficiente para mover a mão divina. Mais tarde, ao entardecer, o profeta Eliseu orava a sós, escutando o murmúrio do vento sobre o vale agora transformado em rio. Senhor, murmurou, tu mostraste que tua palavra é vida até no deserto. Quando tudo parece seco,
fraco, tu fazes brotar esperança. Ele se levantou e observou ao longe os soldados recolhendo suprimentos, as bandeiras tremulando, e soube que aquele dia seria lembrado não pelo sangue dos inimigos, mas pelas águas que nasceram da obediência. O rei Josafá se aproximou dele agradecido. Profeta do Altíssimo, disse curvando-se, tu falaste, e o impossível aconteceu. Como guardaremos esse milagre em nossos corações? Eliseu sorriu, o olhar cansado, mas sereno. Guardai a lição. Deus honra quem confia, mesmo quando a terra parece morta. Cavem sempre, ainda que nada indique chuva, porque a fé prepara o espaço para o milagre. Então se despediu, caminhando lentamente entre as covas agora cheias de água viva. Essa história atravessa séculos e ainda fala conosco. Quantas vezes nossa vida se torna como um deserto, sem sinais de céu, sem vento, sem gotas de esperança. Muitas vezes oramos e continuamos a ver o chão rachado à nossa frente, perguntando, será que Deus me esqueceu? Mas o Senhor continua o mesmo. Ele ainda manda cavar covas no impossível. Projetos, sonhos, reconciliações, curas, e pede apenas nossa obediência. A água não virá do vento nem da chuva visível, mas da fidelidade de Deus à sua palavra. Cada pessoa que cava, mesmo cansada, mesmo duvidando, torna-se instrumento do milagre. Quando agimos com perseverança, abrindo valas com as mãos da fé, Deus enche o vale vazio da nossa alma com água viva e transforma o deserto em manancial. A vitória não vem das armas nem do cálculo, mas da confiança em aquele que chama à obediência antes de mostrar o resultado. Assim aprendemos com Eliseu e Josafá que o segredo não é ver para crer, mas cavar para viver. Que essa mensagem renove seu coração hoje. Quando tudo parecer seco, lembre-se das covas do deserto e da água que brilhou sob o sol. Deus continua fiel. Ele ainda faz brotar rios onde o mapa só mostra a areia. Creia, trabalhe, espere e o milagre virá. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para inspirar outros a confiarem também na provisão de Deus.